Olá, eu sou a professora Yara. Nesse vídeo, nós falaremos sobre a circunferência trigonométrica. Vamos lá? É importante mencionar que este é um applet que eu estou usando da base de dados, do próprio GeoGebra, cujo autor é o Azuait Schneider. A circunferência trigonométrica consiste, então, em uma circunferência cujo centro se localiza na origem do plano cartesiano XY. Esse plano cartesiano divide a circunferência, então, em 4 partes. E, pensando nessas 4 partes, a origem do ciclo trigonométrico se dá no ponto cujas coordenadas são 1 e 0. 1 para x, 0 para y, né? Então, é nesse ponto aqui, ó, onde marca 0 grau. Uma vez que a circunferência foi dividida em 4 partes, pelos eixos x e y, cada quadrante tem, então, 90 graus. 360 dividido por 4 dá 90. Então, o primeiro quadrante, nós podemos dizer que vai do 0 até 90 graus. O segundo quadrante, do 90 até 180 graus. O terceiro quadrante, de 180 graus a 270. E o quarto quadrante, de 270 até 360 graus. Vocês podem perceber que essa circunferência ela já foi marcada com os seus ângulos em graus e a medida do arco em radianos. Considerando uma circunferência de raio R, o comprimento da circunferência é obtido por 2π vezes R, ou seja, 2 vezes π, que é aquele número irracional. A gente costuma usar em muitos exercícios o valor aproximado de 3,14, e R, que é o raio da circunferência. Nós temos que a circunferência, uma volta completa, corresponde, então, a 2πr. Se nós pensarmos no raio 1, eu falei no início que a origem do ciclo trigonométrico é no ponto cujas coordenadas são 1 e 0. Então, se nós pensarmos aqui numa circunferência de raio igual a 1, nós temos que 360 graus correspondem a 2π radianos. 2π vezes 1, né? Que é 2π radianos. E aí, nós obtemos, então, todas as outras medidas de ângulos em π radianos. Ou seja, 180 graus seria, então, a metade de 360, então basta fazer 2π dividido por 2, fica π radianos. 90 graus é a metade de 180, então, π sobre 2, nós podemos, então, fazer uma regra de 3, né? Como exemplo, nós sabemos que 180 graus correspondem a π radianos. É importante mencionar que 180 graus não é igual a π radianos, não. Correspondem, porque 180 graus é a medida do ângulo, π radianos é a medida do arco. E eu quero saber, então, quanto corresponde 135 graus em π radianos. Qual é o arco? Qual é a medida do arco cujo ângulo é 135 graus? E aí a gente tem que multiplicar cruzado, né? Então, x então será 135π sobre 180. Aqui nós temos uma fração onde nós deveremos simplificar. Nós podemos, por exemplo, simplificar por 5, já que 135 e 180 são múltiplos de 5. Nós sabemos também que esses dois números são múltiplos de 9.
Porque se você somar os algarismos, 5 mais 3 mais 1 dá 9. 0 mais 8 mais 1, 9 também. Uma vez que a soma dos algarismos resultou em um número divisível por 9, significa então que nós podemos dividir esse número por 9 também. Se nós podemos dividir por 5 e podemos dividir por 9, significa então que nós podemos dividir numerador e denominador por 45. Então, 135 dividido por 45 dá 3, 3π. 180 dividido por 45 é 4. Logo, nós temos então que o ângulo de 135 graus tem um arco cuja medida vale 3π radianos. Uma vez que o círculo trigonométrico é formado por pares ordenados, cujas coordenadas são cosseno do ângulo alfa e o seno do ângulo alfa, vamos pensar então sobre como esses pontos podem ser encontrados no ciclo trigonométrico. Vou usar um applet aqui, cujo autor é o Clayton, e que eu peguei esse applet do banco de materiais do GeoGebra. Vamos marcar então um ângulo qualquer na circunferência, um ângulo alfa qualquer. E aí vocês podem observar que aqui se formou um triângulo retângulo. Uma vez que o retângulo tem 4 ângulos retos, nós temos que, ao cortar esse retângulo por meio de sua diagonal, nós temos um triângulo formado em que um dos ângulos é reto, ou seja, tem 90 graus. E aí esse ângulo de 90 graus é justamente esse que é formado nesse ponto azul aqui, ó, entre este lado azul e o lado pontilhado desse triângulo. Em todo o triângulo retângulo, nós temos que o lado maior, que é o lado que está de frente, oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, ele se chama hipotenusa. Esse lado azul, que é o lado que, junto com a hipotenusa, formam o ângulo, esse lado é chamado de cateto adjacente ao ângulo alfa. E o lado pontilhado desse triângulo aqui, desse desenho, ele está de frente, ele está oposto ao ângulo alfa. Então, ele é chamado de cateto oposto a alfa. Dessa maneira, nós podemos então pensar o seguinte: esse lado pontilhado tem a mesma medida deste segmento de reta vermelho que está sobre o eixo Y. Então, nós podemos dizer que o segmento vermelho é igual ao cateto oposto desse triângulo. O seno de alfa, então, o seno do ângulo alfa, então, ele será igual à medida do cateto oposto dividido pelo valor da hipotenusa. Uma vez que o ciclo trigonométrico tem Ra igual a 1, nós temos então que será o cateto oposto sobre 1. O cateto adjacente, que corresponde a essa medida azul aqui, dividido pela hipotenusa, dá pra gente o valor que corresponde ao cosseno do ângulo alfa. Então, o cosseno será igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E aí nós temos também o valor da tangente. A tangente é uma outra razão trigonométrica que corresponde ao valor do cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente a alfa. Nós podemos então entender dessa maneira: o seno de alfa será o cateto oposto a alfa sobre hipotenusa. O cosseno de alfa será o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se no caso do ciclo trigonométrico a hipotenusa é igual a 1,
Então, nós podemos substituir 1 aqui. Nós temos, então, que o seno do ângulo alfa será o cateto oposto a alfa sobre 1, ou seja, o cateto oposto a alfa. No caso do cosseno, o cateto adjacente sobre 1. Isso, então, fica o quê? Cateto adjacente a alfa. Uma vez que o seno, no ciclo trigonométrico, seno de alfa será o cateto oposto a alfa e o cosseno de alfa será igual ao cateto adjacente a alfa, nós podemos, então, concluir que a tangente de alfa será o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Pensando agora neste ângulo que foi marcado, 46,3 graus. Nós temos aqui definido, nós temos aqui os correspondentes de seno, cosseno e tangente para esse ângulo alfa de 46,3. Então, como que esse valor de 0,72 foi obtido? 0,72, então, corresponde ao cateto oposto, ou seja, a ordenada do ponto, que é 0,72, dividido por 1, que é a hipotenusa. O cosseno de 46,3 é 0,69, que corresponde à abscissa desse ponto A, sobre 1. E a tangente é a divisão entre esses dois valores. 0,72 dividido por 0,69 é aproximadamente 1,05. Se nós movimentarmos este ponto, nós vamos encontrar outros valores. Vou parar aqui no valor de alfa, que corresponde a 90 graus, como vocês podem perceber aqui. Observem que aqui o seno de 90 é igual a 1 e o cosseno é 0. Por quê? O ponto A, ele ficou sobre a circunferência trigonométrica e corresponde à interseção entre o ciclo trigonométrico e o eixo Y. Então, esse ponto, que é a interseção entre o ciclo, ou seja, entre a circunferência e o eixo Y, ele tem coordenadas 0 para x e 1 para y. Por isso que o cosseno de 90 vale 0. No caso do seno, o seno de 90, então, vai ser igual a 1. Para a tangente, existe um ponto de interrogação aqui. Por quê? Porque quando você divide 1 por 0, essa divisão não pode ser feita. Então, a tangente de 90 graus não existe. Caminhando um pouco mais aqui com esse ponto A, vamos pensar aqui no valor de 180 graus. O seno de 180 graus é igual a 0, porque aqui nós temos que a interseção entre o eixo X e a circunferência trigonométrica, que é onde o ponto está localizado nesse momento, ele tem coordenadas -1 e 0. Então, o cosseno de 180 graus, o cosseno do ângulo alfa, é -1. E o seno vale 0. Aqui já existe a tangente, que é 0. Porque 0 dividido por -1 é 0. Trazendo o ponto A agora para o valor de alfa igual a 270 graus, nós temos que 270, então, para o seno é igual a -1 e para o cosseno é 0. Nesse momento, nós temos que o ponto A corresponde à interseção entre o ciclo trigonométrico e o eixo Y. Então, aqui, o seno vale -1, porque esse ponto tem coordenadas 0 e -1. E o cosseno vale 0. Aqui também a tangente não existe, porque não dá para fazer a divisão de -1 por 0. E vamos subir com o ponto até fechar a circunferência aqui no 360 graus. Em 360, esse ponto A, ele tem coordenadas 1 e 0. Então, observem que aqui marcou o alfa igual a 0, né? Porque fechou a circunferência. Então, o ponto de 360 corresponde ao ponto 0.
Então, o seno de 360 graus é igual ao seno de 0 grau, que é igual a zero. Cosseno de 360 graus é igual ao cosseno de 0 grau, que é igual a 1. E a tangente será zero, porque 0 dividido por 1, 0.